Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje numa conversa muito gostosa, uma conversa, uma energia muito boa. Quando a gente fala de Deus, né? Eu acho que assim é uma energia surreal que a gente sente no corpo, na alma. E pra gente falar um pouco sobre Deus, sobre a palavra, sobre a missão de quem vive em levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui a missionária Janete Silva. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É muito gostoso. A Janete, na verdade, foi muito legal o nosso encontro, onde ela me viu num consultório, sim. né? Falou, Laís, eu te assisto e adoraria participar. Eu falei, e qual é o assunto, né? Ela falou, eu falei, gente, é muito legal. E marquei, eu tava grávida ainda, estávamos na outra temporada, que foi só sobre maternidade, que não se encaixava, né? O assunto na outra temporada. Deixei marcadinho lá no meu contato, falei, a próxima temporada eu chamo ela. Olha que ideia. E ela tá aqui. Obrigada. Que maravilha. Então, prazer todo meu, né? Muita gratidão. E a gente está à disposição para falar a respeito de ser missionária, como é o chamado, Sim. né? Porque é que as pessoas falam missionária, porque às vezes a visão que nós temos, né, que as pessoas têm, é uma visão muito pequena de ser missionário. Não é que é missionário, será que viaja e leva a palavra de Deus? Será que é algo a mais? O que será que engloba? Será que tem que abrir mão da vida? Né? Quando eu falo abrir mão da vida, é do trabalho, da profissão, enfim, como é que é esse chamado? Sim. Conta um pouco da tua história pra gente. Tá, conto. Primeiro, Laís, nós aprendemos que se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos pior que um descrente, a palavra nos ensina. Então, a primeira missão é aqui, na sua casa, na sua parentela, ao seu redor, entendeu? Com a sua vizinhança, na sua sociedade, aonde você atua no seu serviço. Então, essa é a verdadeira missão, né? De fazer o bem, de transmitir a palavra, de manifestar a palavra através da atitude do bem, do amor, né? E o chamado quando fala missão, né? É separado, separado. O que eu poderia dizer para você? Deus mandou chamar Davi. Davi estava lá no pasto, esquecido. Então, muitas vezes, você está lá nos seus afazeres. E, às vezes, você tem algum objetivo, algum ideal. E você gostaria de realizar. Davi gostaria de estar lá no meio da sua família. Mas ele estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. E lá, sozinho, lá ele começou a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. E lá ele aprendeu a cuidar das ovelhas do seu pai com maior amor, com a maior dedicação. E vinham os inimigos daquelas ovelhas, urso, leão, e ele precisava lutar com os ursos, com os leões, para proteger o que era do seu pai. Então tudo que ele fazia era com amor, mesmo o coraçãozinho dele querendo estar ali no meio da sua parentela. Ele era rejeitado, mas ele tinha uma marca, uma promessa. Então, muitas pessoas, às vezes, no seu meio não é aceito. Mas todos nós nascemos com uma marca, nós somos escolhidos por Deus. Então, nós temos um diferencial. Então, você nasceu com o objetivo de brilhar, de ir fazer toda a diferença aonde você estiver. E esse é o chamado. Agora, um chamado sacerdotal. O profeta foi até a casa de Davi conversar com o seu pai para chamá-lo, para ungí-lo. Quando chegou lá, tinha aqueles irmãos todos belos, lindos, formosos. Mas cadê o escolhido? Entendeu? E o escolhido, ele era escolhido por Deus para governar. Ou seja, Deus não escolhe qualquer pessoa, ele escolhe alguém para governar. Governar o quê? É ajustar uma situação, é salvar vidas, entendeu? Por exemplo, o chamado de missão.
Você não vai falar com uma vida, você vai falar com inúmeras vidas. Você vai atingir através daquela palavra que ele irá direcionar. Por isso que tem a unção. Então o profeta naquela época ia avisar o povo de Deus se eles estavam obedecendo ou desobedecendo. Então no caso, Deus falou para o profeta, vai até a casa para ungir o escolhido. Porque o escolhido vai conduzir o povo de Deus certinho como rei. Então, ele estabelece quem é a pessoa. E muitas vezes o escolhido bate em portas, quer trabalhar, tem sonhos, tem ideal como qualquer pessoa. Sim. Só que as portas começam a se fechar. E na minha vida não foi diferente. Eu tentei fazer pós. Eu não acreditava que existia a possibilidade de eu fazer uma faculdade. Aí, Deus abriu as portas. E dentro de 70 alunos, 40 se formou, 4 foi indicado para a Unesp. Eu era o Davi. Eu não me achava capaz. Com inúmeras dificuldades, né? E ali Deus permitiu. Aí fui direcionada para a Unesp. E o que é para Deus abrir uma porta que para mim era impossível? Então, realizar a pós, para Deus também era possível, mas aí ele resolveu fechar. Então eu fiquei 4 anos em Botucatu e tenta 2 anos em um departamento. Aquilo que era prometido endureceu o coração. Porque Deus tem esse poder, ele endureceu o coração de Faraó. Então acima de todas as coisas existe uma autoridade que tem o poder de atuar sobre o coração humano. E aí fechou-se as portas da pós. Por quê? Porque eu ficava tentando com a minha força. Mas Deus falou, não é por aí. Aí eu comecei a visitar lugares, igrejas evangélicas, né? De qual religião você é? Eu sou evangélica. Evangélica de qual? Cristã. Tá. Então, eu costumo... Quando alguém me pergunta, eu falo assim, eu sou de Jesus. Tá. Porque a igreja somos nós. Não é templos feitos, construídos por mãos humanas, não é esses tijolos. Sim. Deus mora em nós. Nós somos templos de Deus, né? Então eu falo que eu sou de Jesus. E aí na experiência que eu vou te contar, eu não me identifiquei também. Mas nós temos uma denominação, a gente tem um pastor maravilhoso. Hoje o objetivo principal é falar da missão. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a visitar várias igrejas. E todas elas que eu ia, não foi 10 vezes, eu perdi as contas. A pessoa nunca tinha me visto e apontava o dedo e dizia, você é missionária. Então, está estabelecido. Não era aqueles irmãos formosos, porque o pai de Davi apresentou os formosos. O que tinha estatura, o que tinha beleza. Davi ficava lá no pasto. Imagina um ruivinho de pequena estatura, mas lindo. Por quê? Porque o escolhido de Deus, ele é lindo. A beleza principal do ser humano mora dentro dele. E aí reflete, né? E aí, conclusão. Apontava o dedo e naquela autoridade dizia, você é. E eu falava, mas como? Né? Mais uma vez. Foram inúmeras vezes que foi falado para você que você tinha essa marca, que você era para... E como que você... Qual foi o pulo do gato que você falou, não, agora eu vou para seguir isso, não, tanto que me disseram, agora chegou a minha vez. Qual foi o start? Antes de você me responder, vamos pro break, já a gente volta. Olá, sou a Majesty, sua loja de cosméticos mais completa de Santa Cruz e região. Aqui você encontra os melhores produtos de cabelo, skincare, coloração, maquiagem, depilação, manicure e pedicure, sobrancelha e cabeleireiro. Venha nos fazer uma visita e conhecer o que há de melhor no mundo da beleza. Até mais!
aí, qual foi a cartada que você falou, não, calma aí, eu tenho que seguir essa minha missão? Então, em contrapartida, Laís, a minha filha cursava a faculdade e eu tinha uma meia bolsa. E aí o dinheiro não dava, eu falei, eu preciso fazer um outro curso. Aí o professor do departamento falou, eu te libero meio período. Aí eu fui fazer um curso de beleza e atender na Unesp. Lá tinha um departamento que as pessoas vinham para se cuidar. E ali eu fazia tudo, fazia unha, fazia depilação. E fazendo esse curso eu tinha uma necessidade de ensinar. E aí eu queria me comunicar, eu queria passar o melhor. E se acontecia coisas boas comigo, eu queria tá passando para frente. E ali eu vi que tinha algo. Eu tinha que contribuir de alguma forma, mas ainda não estava focado. Aí a gente veio para Santa Cruz. E aí, impressionante, né? Se eu falasse assim, tô em Botucatu, ninguém me conhece, então aponto o dedo e fala que tem missão. Aí eu venho, fico sentadinha aprendendo, aprendendo, né? Porque só pode levantar para ensinar, Laís, quem um dia sentou para aprender. Então a gente aprende, né? E eu sabia que eu podia contribuir, e me vinha aquela autoridade, aquela vontade. E aí, com 2 anos, dentro de 2 anos, mais pessoas apontavam e diziam, você é missionária. A ponto da autoridade da igreja me separar para a missão, porque primeiro é separado. Aí depois de mais 1 ano, então 3 anos aí, me ungiram, né? Aí a unção é semelhante à unção que foi derramado sobre Davi. Porque aí o pai de Davi chama Davi e o profeta engraçado não pergunta, mas não tem mais nenhum? Aí ele lembrou. Então às vezes você é esquecido na sociedade, no trabalho, mas Deus vai mandar chamar o seu nome. Isso seria a missão, o chamado, né? E aí mandou chamar Davi veio e o profeta derramou o óleo da unção. E depois, com a unção, Davi começou a ser chamado pelo rei para tocar para o rei. Porque o rei ficava todo perturbado e aí ele tocava e os espíritos ruins saíam da vida do rei, naquela época, o rei Saul. Então, depois da unção, acontece algo diferente. Mas as responsabilidades aumentam. Porque aí você tem uma responsabilidade de aprender. Além da responsabilidade, você já ouvi falar e gostaria de saber se é real. Quando você tem esse propósito com Deus, é verdade que as dificuldades, as coisas parece que são maiores na vida, começa a aparecer mais dificuldades, mais tentações, mais coisas para te desviar. Parece que quando não estava na missão, eu não olhava para isso, parece que minha vida era mais tranquila. Parece que quando você vai para esse caminho de Deus, parece que é mais perturbador nessa questão de parece que tem mais dificuldade que não tinha, tem mais tentação, as questões para poder te tirar realmente. Acontece isso? Então, eu vou falar do escolhido. O escolhido, desde que ele nasce, é semelhante ao feijão. Ele é escolhido e ele passa por todo um processo, né, do cozimento e todo aquele processo. E mesma coisa nós. O Davi lá no pasto, ele aprendeu a ter uma intimidade com o Criador. E ele já começou a ter lutas, adversidades que os irmãos não tinham. Então, na minha vida, nunca nada foi fácil. Desde criança, minha mamãe conta que por várias vezes eu quase parti dessa. Depois teve muitas afrontas, teve muitos desafios, entendeu? Então, a pessoa, quando ela é escolhida, ela já matou. Ela já é provada, desde quando nasce. Isso, ela já matou ursos e leões. Então, é porque, diante da responsabilidade, ela tem que
ser forte, ela tem que ser uma fortaleza para poder estender a mão e dizer para a pessoa, não está perdido, não está acabado, eu tenho a palavra direcionada, que assim como ele foi comigo, eu não sou melhor que você, ele já te deu a vitória, entendeu? O papel, aí você falou, né, que estudando a sua história, que você passou, e aí você, então, vai e assume isso para você, né, que você foi escolhida, e você começa. Qual é o papel do missionário? O que ele faz, né? Ele viaja realmente para outros países ou não na mesma cidade, né? Em outros estados? Ele vai para onde mandam ele ir? Sim. Ele entra em favelas? Ele entra em bordéis? Ele entra... O que é o papel do missionário? Ou não, ele só entra só na casa da família? Aonde ele vai? Ele tem revelações para onde ele tem que ir? Fala um pouquinho pra gente. O missionário que nós conhecemos, que a gente sempre ouviu falar, Laís, é realmente esse aí, que é separado para enfrentar qualquer negócio, né? Ir para fora e ajudar famílias carentes, se doar em prol às vidas, né? Mas em cada região, em cada cidade, Deus tem que levantar alguém para socorrer aquela comunidade, aquele povo, aquela cidade. Então, no caso, aqui em Santa Cruz, eu não sou a única. Tem inúmeros missionários, entendeu? Só que também não é algo que você estabelece para a sua vida, entendeu? De repente, eu sou uma pessoa normal, né? Poderia estar lá na minha casa, não ter essa responsabilidade de pagar o preço, porque realmente é uma vida separada. Aí, como que aconteceu comigo? Depois da unção, abre-se as portas. Aí as igrejas ficam sabendo e começam a te chamar. E aí chama uma vez e vê, e observa. E aí outra fala, nossa, Deus usa, Deus fala através daquela vida. Acontece avivamento, acontece transformação. E aí chama novamente, aí outra fica sabendo. E outra, o coração de quem é escolhido, por exemplo, eu fui visitar o bombeiro, fui visitar o SAMU para levar uma palavra, uma firma. Eles te chamam ou você tem um sonho ou... É um desejo. Que vem no seu coração do nada. É um desejo. Ou através de uma oração que você está fazendo na sua casa e vem a imagem daquela pessoa, vem o lugar para você ir. Como você se sente para ir naquele lugar? Ou te chamam? No caso, quando eu fui, ardeu muito meu coração. É algo que não é da nossa vontade. Você vai lá para pagar preço? Porque você vai pagar preço. É preço de oração, de consagração, de vida separada. Porém, você vai na convicção que quando você chegar lá, você vai falar a palavra direcionada. A palavra que vai atingir o coração de cada um e vai ter uma transformação. E eu acredito que nessas horas você vê muita coisa acontecendo, né? É lindo, é lindo. É transformador. Eu cheguei numa igreja e ministrei. No final, levantou um profeta. O profeta é aquele que avisa. Avisa se o povo está de bem com Deus ou está de mal. Se tiver de mal, toma posição. Ele chega e conta tudo. E às vezes ele fala nome. É assim, extraordinário o que Deus faz. E aí ele disse para mim assim, você vai num lugar, eu te vejo dentro de um lago. Então o lago fala de instabilidade. E você joga a rede e puxa. Quando puxa, vem muito peixe. O que eu imaginei, Laís? Nossa mente é muito prática. Eu falei, eu vou ser chamada por Deus para ir numa dessas igrejas imensas, de grande, né? Aquele povo bonito, cheiroso, que vai lá temente a Deus para ouvir. E vai ser uma bênção, porque é Deus que falou, né? Ao contrário. Adivinha onde eu fui parar? Aonde? Eu fui parar no hospital terapêutico na parte de psiquiatria, com um ente querido. Ficamos lá por 15, no caso a familiar ficou um mês. Eu tive assim, ao total deu uns 15 dias para menos. E ali eu vivi
o que fala a palavra? Aí a palavra revelada. Porque o id é fácil, né? E a transformação, que é o sobrenatural, é por conta dele. Então ele fala pra gente não temer. E ali eu entrei. Primeira porta, Laís, não era porta, era grade. Puxa-se uma grade. Aí a secretaria, depois outra grade. E ali aquele cheiro totalmente diferente, porque ali tem dependente químico, né? No caso, pessoas que estão tentando se livrar do vício. Ali tem pessoas idosas que têm problema psiquiátrico, né? De cabeça. E ali você vai viver o sobrenatural. Porque o desejo não é ficar ali. Eu lembro que quando eu saía para ligar para a família, eu não queria entrar. Uau. Porque o lugar é muito Pesado desafiador. Mesmo, né? Desafiador. É sair do nosso meio. É isso que é a da nossa missão. zona de conforto, né? Zona de conforto, Laís. E ali, primeiramente, quando eu entro, eu avisto um jovem. Muito lindo, assim. E ali está tentando se restabelecer na vida. Tentando se livrar dos vícios. E a gente fica sabendo que tentou desistir da vida por várias vezes. E ali você começa um trabalho, então, de oração, de palavra. De discipulado, E engraçado que eu olhei para esse jovem e eu disse para ele assim: jovem, Laís, coisa que eu queria ter ouvido na minha vida. Você tem a vida inteira pela frente. Você pode fazer a faculdade que você quiser. Você nasceu para vencer. Te falaram que você não vai conseguir, mas você já conseguiu, você é um escolhido, né? E você tem a marca da promessa. E aí, consequentemente, tinha um outro jovem lá no fundo de uns 33 anos que ficou me observando. Passaram-se alguns dias, eu estava prestes a voltar para casa, depois eu teria que voltar novamente. E ele ficou os 3 dias ali me analisando, me observando. Mas eu não me identifiquei como missionária. E aí ele questionou. Ele falou assim: eu estou aqui, minha esposa em casa, eu tentando me livrar desse vício maldito, que é drogas no caso, né? E ela usando lá. E ele se internou. Aí eu disse para ele assim, eu posso me colocar de pé? Aconteceu algo diferente. Eu disse para ele assim: olha, acontece o seguinte, a pessoa, ela tenta ficar longe de Deus e fazer tudo com as suas próprias forças, com o seu braço. Aí vai ficando difícil, aí vai esmorecendo, e vai caindo. E aí você dá um passo só para Deus. E aí você fica diante da fonte da vida, da perfeição, da paz, da alegria. E aí ele ficou me olhando. E quando eu entrei, eu vi as 2 grades. Lembra as 2 grades? As chaves, tudo trancado. E aí o Senhor me revelou um versículo. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não é com aquela força dele, ele se internou. Presta atenção. Não é na força do braço dele, aquela distância que ele está do Pai. Sim. Não é. Se o Filho, que é Jesus Cristo, vos libertar, não tem para ninguém, Laís. Não tem vício, não tem doença, não tem aquelas 2 grades, entendeu? Sim. Então peça para Jesus que ele tem a chave, ele vai abrir a chave da vitória, da cura, da libertação. Ou seja, nós somos o povo mais feliz da terra. Sim. Nem tudo está perdido, né? E eu acredito que muita gente que está assistindo a gente às vezes não sabe como ir para Deus, né? Ter essa conexão com Deus. E assim, é um assunto muito gostoso de falar, que é um assunto muito amplo. Deus é um assunto
né, infinito, infinito que não, Ele é tem eternidade, como. sim. Então, para a gente estar finalizando aqui a nossa conversa, que está uma delícia, Que o bom. povo de casa, qual seria uma palavra para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo? Que palavra que você poderia, talvez como tocou esse rapaz que você estava ministrando para um, porém foi tocado uma outra vida. E aqui que a gente está fazendo a entrevista, talvez em casa, alguém que esteja nos assistindo possa ser tocado por essa palavra. Gostaria que você pudesse falar uma palavra aqui pra gente, Sim. para tocar em casa. Sim. Então, para fechar a história do hospital, Sim. eu tinha sido direcionada para um profeta, né? E quando eu voltei, Laís, eu encontrei uma profeta que faz cobertura de oração, disse que eu havia ido para o hospital com a permissão de Deus para libertar uma vida. Era um jovem com uma marca no nariz. E quando eu volto de novo, eu pergunto para todas as pessoas lá quem era que tinha um sinal no nariz. Era o jovem com quem eu tinha falado. Ele pediu para sair. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. Sim. E a palavra, para finalizar, é o seguinte, coisa mais linda. O deserto. Nossa, quantas pessoas têm passado pelo deserto? Agora eu pergunto para todos, como é que se comporta a natureza em meio ao deserto? As plantas, os animais, eles estão ali, à mercê de toda a diversidade da natureza. Sol escaldante, pouca água. Então, só que eles se tornam resistentes a tudo aquilo lá e eles são sobreviventes. E eu quero dizer, a pedido da Laís, né? Sim, como não abrir a palavra de Deus? Como não? Salmo 3, ele nos garante. Olha que coisa mais linda para você que está aí, que tem passado pelo um deserto, mas está se sobressaindo, está ficando mais resistente que aquelas plantas e aqueles animais. Mais do que o cacto, né? Olha o cacto, a gente lembra do lagarto, né? Aquela pele, né? Ali que dá a impressão que viveu no Madagascar, não vai morrer nunca mais. Verdade. Então, Salmo 103, ele perdoa todo o nosso pecado. Então não tem esse pecadinho, aquele pecadinho, ele perdoa todos. Ele sara todas as nossas enfermidades, não fala uma enfermidade. De repente é enfermidade de alma, né? De tristeza, de depressão, seja lá o que for. É todas. Não é só física, não é só, de repente, um coração, né? Um órgão, né? Sim. Ele resgata a pessoa da sepultura, ou seja, tá tudo acabado, desistir. Tô querendo jogar? Não. Ele coroa de amor e de misericórdia. Ele coloca uma coroa em nós. Então nós somos coroados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Olha que coisa mais linda. Ele sacia nós de bens. Então você necessita de bens? Ele nos sacia de bens. Toda sorte de bem é sobre a nossa vida. E na sua juventude ele renova com vigor. Ele nos renova com o vigor da águia. Então a águia, ela se renova, ela voa e não se cansa. Então o que é que Deus faz conosco? Nós sempre vamos sobrevoar sobre as nuvens, escondidos, protegidos, né, pelo secreto de Deus. E qual é o secreto de Deus? Você tem esse direito. Está aberta a porta para você. Entra no teu quarto, né, e fala com o teu Deus. Oração é recurso que ninguém tira de você. Oração, intimidade, o que Davi tinha. E a partir do momento que você tem essa intimidade, você vai ter um coração de governar, de transformar vidas, de trazer salvação, de trazer alegria. E é essa a nossa missão, né? Deixar um legado de transformação, de fé,
de vida. Sim, ai, E é isso. que delícia. Obrigada. Ah, Obrigada. que bom, eu que agradeço. Você ter vindo aqui, ter falado um pouquinho, né, dessa missão, do que é ser missionária. Sim, E que é uma vida com desafios, mas muito prazerosa. sim. Sim, Muito gostosa. muito. E com Deus, né? É, maravilhoso. O chefe é Deus. Sim, sim. Né? É. Então, assim, muito obrigada. Que Deus abençoe muito você. Ah, igualmente. Viu? Foi Laís, uma toda a delícia sua ter família. você Ai, aqui. Que bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa para finalizar? Não. Não? Então é isso, galera. Eu agradeço. Obrigada imensamente, eu. todo carinho, um prazer. Eu tenho a convicção que o nome do Senhor foi glorificado, que Amém. esse é o principal objetivo de eu estar aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Acredito que ele estava aqui. Quanto mais de uma pessoa estiver falando o nome dele, ele estará presente, né? Amém. Então, ele estava aqui, tenho certeza Ai, disso. que bom. Graças a Deus. E quero agradecer imensamente aos nossos parceiros de hoje. Look, da Isabela Carlito, Calçados, Carlito Store e Decoração do Core. Gente, e é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Um beijo para vocês e lembre dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Tchau!